Vamos mudar esse seu cenário procrastinador aí. Você tá usando isso como desculpa. Olha lá, eu tô quebrando a sua muleta para você não procrastinar mais. Fala, não, é difícil. Sim, é difícil, mas tem solução. Sim, tudo tem solução. Imaginando, quando você está fazendo uma coisa e tem muito tempo para fazer a coisa, a gente geralmente preenche os tempos. A gente deixa de ser tão objetivo. Quando você tem pouco tempo para fazer as coisas, você se torna mais objetivo e mais contundente nas ações que você tem que fazer. Então, olhar o que você já alcançou ou aquilo que você avançou, o progresso, mas olhando sempre para frente, certo? Senão, se você também ficar só olhando ali para trás, realmente pode dar ruim, né? Guardar, né, de poupar, né? E assim, poupar, beleza, pode ter momentos que você não consegue, mas em algum momento você sempre pode conseguir poupar, desde que você saiba. E a gente tem que ter o quê? Uma estratégia de como eu enfrento essa questão emocional. Porque às vezes a gente procrastina para evitar, talvez, algum desconforto, sair de uma zona, né, de conforto, uma emoção negativa que a gente pode estar sentindo, tédio, frustração, insegurança. Então, Jefferson, a pergunta que não quer se calar. O que passa na mente de um procrastinador? Eu acho que passa tanta coisa na cabeça do procrastinador, né, Edward? Eu acho que talvez uma coisa que poderia passar é o que é a procrastinação, né? Talvez perguntar para o sujeito, talvez ele nem saiba o que é a procrastinação, né? Tem muita gente que talvez não conheça essa palavra, né? Mas, talvez. Porque é uma palavra procrastinador, né? Uma palavra um pouco mais. Mas, assim, de modo simples, é deixar para depois o que você poderia fazer agora ou o que você deveria fazer agora. Certo? Exato. Não, e não só isso, não o que você deveria, mas é algo que, inclusive, ele vai trazer uma consequência negativa ou uma consequência desagradável que você não gostaria e sabe que não poderia deixar acontecer e você está fazendo isso talvez de uma maneira arbitrária. Então aí é o problema da procrastinação, porque você tem a consciência, você sabe que não deveria fazer e não consegue, ou enfim, aí procrastina e acaba fazendo aquilo deixando para depois, né? Ou seja, vai empurrando o compromisso lá para frente, né? Pois é tipo assim, não entregar a declaração de imposto de renda ou deixar para a última hora para fazer. Quem nunca, né? Quem nunca? Tem gente que é mestre disso. Todo mundo. Mas você sabe, Edward, que, por exemplo, a declaração do imposto de renda hoje em dia é tão fácil fazer. Você vai lá, puxa tudo no automático. Depende. Ela vem quase pronta. Depende. Não é verdade. Para mim, pro meu caso, pro meu caso, eu puxo ela vem ali, eu dou um talentinho e puf, beleza. Vai embora. No meu caso, não foi tão simples. Porque como ano passado eu comecei a investir em ações e fundos imobiliários, meu caro, que perrengue para fazer essa declaração. Então, mas, Edward, você que é um cara que conhece a tecnologia, existem aplicativos que faz isso para você assim, ó. Segundos. Cara, mas assim, não, eu sei que tem alguns aplicativos. Tem um aplicativo que você aperta um botão, e em segundos a sua declaração está pronta. Pois é. Dica para 2025. Que fazem. Pois é. Tem alguns que fazem. Vamos mudar esse seu cenário procrastinador aí. Você tá usando isso como desculpa. Olha lá, eu tô quebrando a sua muleta para você não procrastinar mais. Fala, não, é difícil. Sim, é difícil, mas tem solução. Sim, tudo tem solução. É verdade. Mas é bem diferente você pegar uma ferramenta, tudo bem, você pode ir lá, clica um botão, ela fez para você normal. Eu falei clica um botão e vai, assim, né? Mais uma provocação, mas não é bem assim, a gente sabe. Né? Mas tem ferramentas hoje que ajudam a gente. Mas assim, enfim, o que você automações. Disse foi a ferramenta do próprio governo que puxa suas informações. Também. Mas isso não acontece quando você investe em ações e fundo imobiliário. Aí sim você tem que lançar de uma outra ferramenta, pagar uma outra ferramenta que existe sim. Eu não pesquisei nenhuma esse ano,
Tem umas dicas para te na dar. raça para aprender como é, para saber, né? Eu falei, não, como é que faz para entender essa lógica? E realmente, mas eu entreguei antes do prazo, bem tranquilo. Sim, Isso que é também. importante. Mas eu passei algum tempo estudando até chegar lá. Mas enfim. Faz parte Mas é do isso jogo, mesmo. a procrastinação. Tudo tem solução. Tudo tem Mas uma vamos solução. lá. Então tá. Que mais, por exemplo, é exemplo de procrastinação, no seu caso? Procrastinação, no meu caso, algo ruim. Eu acho que assim, Já acho que que é você interessante. entrega o imposto de renda num clique só, isso não é seu problema. Qual seria o seu É, problema? o que eu faço com o imposto de renda, Edward, eu faço ele, deixo ele ali, aí depois passo uns dias, dou uma espiadinha, passo mais uns dias, dou uma espiadinha, aí depois eu acabo mandando. Mas eu acho que no caso da procrastinação, talvez uma. Porque a gente falou que é algo que a gente está evitando e a gente sabe que aquilo pode trazer um grande problema. Eu me lembro de uma vez, lá eu vou ter que contar uma história, que era, eu estava mudando de uma cidade para outra. Na verdade, eu estava mudando de cidade, estava mudando de estado, mas no mesmo país, tá vendo? E quando eu cheguei nessa cidade, by the way, era Curitiba, uma coisa que eu não estava encontrando era imóvel. Eu procurava, e aí eu precisava levar a família, e a gente não estava achando. E o mercado imobiliário estava bem aquecido naquele momento, e aí o que, que eu fiz? Encontrei um apartamento. E aí nós falamos, puxa, parece que é esse. Mas sabe quando você sente que é ele? Você sabe, assim, se você tá com aquele sentimento e fala, puxa vida, eu acho que é esse apartamento aqui. Só que aí o que, que eu fiz? Eu procrastinei a decisão de mandar a oferta pro corretor. Putz. Porque eu tava em dúvida, mas tinha aquela certeza, assim, sabe? Putz, é aquele. Pô, demoramos e encontramos. E aí o que, que aconteceu? Eu perdi Perdeu. a oportunidade do apartamento. Enfim. Então, assim, quando a gente procrastina, a gente pode ter um prejuízo, né, da decisão. Então, eu acho que esse foi um ponto aí, foi, acho que uma derrapada que eu me lembro, que eu falei, putz, no fim do dia eu procrastinei. Aqui, naquele... E aí depois demorou para eu encontrar um outro apartamento, enfim, eu estava alugando, aí eu acabei comprando, porque eu não achei nada para alugar. Olha só, que coisa incrível, né? Na época que me apetecesse, enfim. Mas esse foi uma procrastinação. Qual que foi a sua derrapada aí? Aquela que você fala assim, essa aqui eu não devia ter feito. Putz, assim... De bate e pronto. Não, eu não consigo lembrar de nada assim que seja... Vamos lá, assim, se esforça. De, assim, contundente, que eu fiquei, assim, arrependido depois. Mas eu sei de várias pequenas, ou de algumas procrastinações do tipo, por exemplo, na faculdade, né? Quando a gente deixava para estudar muito perto da prova. Isso aí era meio, assim, comum uma época que eu estudava, né? Até que chegou, é interessante que chegou foi no último ano, né? No último ano eu falei, cara, agora, eu não vou ficar segurando, né? Porque você poderia passar uma matéria para um semestre, para o outro, né? Não tinha Ficava isso. Então você empurrando, reprovava né? numa matéria, você fazia aquela matéria, mas você ia para frente com aquela matéria. Então você levava uma dependência. Beleza. Aí no último ano não tinha mais essa história, né? Óbvio, né? Aí eu falei, não, eu preciso fazer o óbvio, né? Estudar todo dia, estudar antes, né? E eu fiz isso. E deu muito certo, obviamente, né? Mas aí teve que vir com a disciplina, né? Então, assim, por exemplo, eu já tive situações do tipo, pô, vou ter prova amanhã, eu não estudei, vou ter que varar a noite estudando, né? Então, isso era ruim, né? Aí você estudava à madrugada, acordava muito cedo, fazia a prova. Eu até, fazendo isso, cheguei a me dar muito bem. Sabe assim? Você perceber que, beleza, fui bem na prova, não fui mal. Mas eu falei, pô, eu poderia ter evitado todo esse sofrimento, né? Em vez de ter focado a minha capacidade. Ou seja, você veja que interessante, aquilo revela que você tem uma capacidade de execução e de fazer aquilo que você está procrastinando, mas você faz com uma baita dor. Quando você poderia ter feito antes de maneira mais planejada e sem sofrer tanto. E para Exato. obter um resultado final
melhor, igual ou até melhor. Né? Com certeza, mas né, poderia ter sido melhor. Agora, o Tim Urban. Tim Urban, Tim Urban, ele fala... Urban, não sei. Enfim. É interessante o urban, né? É meio urban, urbano, é meio diferente. De urbano, né? Pois é. Mas enfim, tem urbano no Brasil, certo? Eu já vi o sobrenome urbano. É verdade. Então. É um sobrenome. É um sobrenome. Então, Tim. Vai falar o pronúncia, né? É Tim Urban. Beleza. Tim Urban, aprendi, ó. Tim. Você fala Tim. Ok. Mas beleza. Quem que é esse cara? Sei lá, ele é um escritor aí, um americano que tem um blog, ele fala sobre procrastinação e ele conta um pouquinho, né, dessa questão da procrastinação, como que ela acontece. Né, e ela tem alguns passos, né? E tem alguns protagonistas, certo, Edward? Tem na procrastinação. Legal. E ele conta, ele tem um TED Talk muito famoso sobre isso, não tem? Isso, é esse daí que a gente acabou, né, como base aí, uma parte do trabalho da pesquisa que a gente fez para elaborar o podcast foi um trabalho dele. Nos show notes. Show notes. Na descrição, o TED Talk. Então vamos lá, Jefferson, como é que é? Bom, ele fala o seguinte: teoricamente, quando o Edward estava lá na universidade, há muito tempo atrás, certo, Edward? Exato. A long time ago. Ok? Exatamente. Tava lá na faculdade, junto com os dinossauros, na época dos dinossauros. E ele pensou justamente no dia da prova lá, ele tem que entregar o trabalho final dele de conclusão do curso. E aí ele tem o que eles chamam lá, o Tim, certo? Agora eu pronunciei correto, né? Tim. O Tim falou o seguinte, olha, tem o Rational Decision, certo? O Maker, que é o cara que fala o seguinte, olha, então eu vou fazer um plano, já que eu tenho que entregar meu trabalho de conclusão de curso, eu vou planejar, eu vou fazer isso na primeira semana, na segunda é isso, então no primeiro mês eu termino a parte 1, no segundo mês a parte 2, e aí chegou no final do semestre, tranquilamente eu consigo entregar o meu trabalho. Então esse daí é o macaquinho que ele chama de o racional, certo? Aquele que toma decisões racionais, ele planeja, tá tudo bonitinho. Porém, ele falou que ele usou o exemplo da faculdade, hein? Ele usou justamente isso. A mesma coisa. Eu tô bem acompanhado, né? Você tá no caminho, né? Tá no caminho. Só que ele fala que é o seguinte, aparece o macaquinho que ele chama que é o macaquinho do instante, né? Do momento presente ali, do instant gratification. Gratificação instantânea. Isso, esse é o nome. Então, aparece o macaquinho ali e ele fala assim, olha, você planejou isso, mas faz o seguinte, Edward. Você não gosta lá da NASA, dos foguetes? Vai lá assistir. Tem um videozinho hoje, bacana pra caramba. Saiu um episódio novo. Aí, ao invés de você trabalhar naquela hora que você planejou, que estava planejado você fazer lá o seu trabalho de conclusão de curso, você vai lá e começa a estudar sobre a NASA, sobre o Elon Musk, o foguete que voltou, deu ré, agora o foguete dá ré, toda aquela confusão. Aí você vai, a hora que você vê... É uma tentação. A hora que se você vê, já passou 2 horas, 3 horas, você tá ali. Aí falou, deixa para amanhã. Então, a gratificação instantânea, né? Mesmo porque é pro mês que vem. Daqui é pro final do semestre. Pra que pressa? Nossa, pra que pressa? Pra quê? Aí você tá lá, só que o prazo vai passando, aí passou 1 mês, 2, 5, aí falta 2 semanas e você ainda não começou a fazer o seu trabalho de conclusão de curso, certo? Só que aí o que ele fala? Ele conta justamente isso, né? Que brincadeiras à parte, a hora que faltam acho que 3 dias para ele entregar lá o trabalho dele de dissertação, ele falou que tem um macaquinho que aparece. Esse macaquinho chama-se o macaquinho do pânico. É o monstro, né? Ele chama o Monkey. Ele aparece e traz um pânico para você. E aí ele acabou, em 3 dias, em 72 horas, ele escreve lá as 90 páginas do trabalho dele. Então aí o Edward chegou lá no final, falou, opa, agora vai. E aí ele acaba terminando e deixa para o último momento. Ou seja, então a mente nossa funciona mais ou menos, ele coloca dessa forma, né? Então vai aparecendo o macaquinho ali do prazo, né? Então o prazo chegou, aí você sai aceleradamente para poder fazer aí o que precisa ser feito, que já deveria ter sido feito, correto? Que não foi feito. Então é mais ou menos assim
que funciona a mente de um procrastinador. Ele coloca, inclusive, né, ele chama de The Dark Playground, que o The Dark Playground é o parquinho de diversão dos adultos, né? No nosso caso aí, né? É o parquinho de diversão. Cada um tem o seu, certo, Edward? Então, uns têm... O parquinho dark, né? Que é o parquinho do lado negro da força. É o lado negro ali, né? Exatamente. Então, por exemplo, o Edward estava lá, vendo o Elon Musk, papapá, e deixou de fazer o trabalho dele. Então, nesse momento, esse parquinho é aquilo que talvez nos diverte, nos deixa feliz, né? Nos traz uma série de coisas, só que ele é meio perigoso, porque a gente tem que saber dosar até onde eu posso e até onde eu não posso, até onde eu devo, até onde eu não devo. Se eu vou assistir, sei lá, maratonar, ou se eu vou às vezes assistir um por final de semana, e aí dá até para assistir a série mais espaçada, enfim. Mas esse evento ele ocorre. E quando ele começa a falar isso, né, você começa a se olhar e falar aí algumas coisas, você fala assim, vamos pôr a cara, pulsa e fala, pô, faz sentido. Realmente, quando a gente está chegando mais próximo de um prazo, a gente começa a se movimentar mais, certo, Edward? E é comum. Então, ele cita um exemplo, ele vai contando, mas quando a gente faz uma autorreflexão, se a gente olhar de verdade, a gente se vê nesses, né, em alguns momentos dentro desse contexto. Então, eu acho que é importante essa reflexão e a gente saber, né, que tem ali o racional, tem a gratificação instantânea, que é aquele que vem para poder deixar a gente, tem o monstrinho que chega e fala, opa, acabou a festa, é hora de fazer a entrega. E a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, acho que a reflexão que fica é um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente organiza tudo isso aí para a gente poder ser menos procrastinador, né? Porque no fim do dia... E esse monstrinho, né? Acho que muitas pessoas devem, assim, saber, né? Que tem esse, né? Quem nunca, né? Aí aparece aquela... No último momento você fala, meu Deus do céu, não fiz. Aí você tem que sair correndo para fazer as coisas, né? E aí a gente... Nessas horas a gente percebe a capacidade que a gente tem de execução. Né, como no exemplo do Tim Urban, que ele fez um baita de um trabalho aí em 72 horas ali que ele tinha que fazer, né? Escreveu uma tese correndo. Ele citou alguns exemplos assim. E imagina, né? Olha o esforço que ele teve que desempenhar para sair aquilo lá. Aí quando sai, o cara fala assim, caramba, consegui fazer isso. Imagina o que eu teria feito se eu tivesse feito planejadinho, né? Agora, você sabe que, às vezes, o fato de você ter um prazo curto ajuda a você desempenhar as coisas melhores. Aí eu me lembrei do Tim Ferriss, outro Tim, que ele diz que quando você tem alguma coisa, um compromisso, se impõe a um prazo menor, porque aí você simula, né, esse deadline, né, essa linha de entrega, e é interessante que aí você começa a se movimentar até mais rápido para aquilo, né? Porque é interessante, né, quando você está fazendo, eu fico imaginando, quando você está fazendo uma coisa e tem muito tempo para fazer a coisa, a gente geralmente preenche os tempos. A gente deixa de ser tão objetivo. Quando você tem pouco tempo para fazer as coisas, você se torna mais objetivo e mais contundente nas ações que você tem que fazer. Por isso que, quando a gente fala em se impor um prazo, é uma coisa legal, porque a gente fica num equilíbrio entre o cérebro lógico, que vai fazer tudo direitinho, e o Panic Monster, que vai te auxiliar a ser mais efetivo e mais contundente, né? Assim, é uma reflexão que me ocorreu agora, lembrando dessa colocação do Tim Ferriss, outro Tim. Pois é, eu acho que isso é extremamente importante e ele pode entrar, inclusive, como uma estratégia para você poder conseguir, às vezes, fazer algumas atividades e algumas ações num prazo curto, né, Edward? Porque imagina o seguinte, realmente, se você tem um prazo menor, ou se todo o seu tempo ele já está planejado
e você fala o seguinte, poxa, eu acordei de manhã, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer durante todos os dias, e todos os bloquinhos ali estão devidamente preenchidos, aí eu acordo cedo, pô, eu vou na academia, ou eu vou levar, né, alguém na escola, tal, tem toda aquela confusão. Só que isso também é bom porque é um planejamento, porque você acaba eliminando algumas opções de você ficar lá no dark playground, né? Então você vai sair, você não vai ter nenhum momento do dark, porque o seu planejamento permite isso. Porém, quando você falou do próprio Tim Urban, o que ele fez? Imagina o nível de estresse que o cara viveu em 3 dias para fazer o trabalho dele. Ele não dormiu praticamente. Então você traz também todo um desconforto, um desarranjo, né, uma desarmonia para a sua vida em função de uma procrastinação. Então, quando a gente olha isso mais a longo prazo, por isso que a procrastinação ela também é perigosa, né? Porque a gente está falando de situações, inclusive ele comenta isso lá no TED Talk, que é o seguinte, quando você está olhando mais atividades de curto prazo, inclusive que tem prazo, existe a figura do Panic Monster, beleza. E quando não existe essa figura, quando a gente está falando, às vezes, de projetos de longo prazo, né? Então, alguma coisa que está mais lá na frente, por exemplo, a nossa saúde, vamos falar só, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Verdade. A saúde, se a gente não cuidar no começo, a conta chega lá no final. Então não tem o pânico. Panic Monster não vai aparecer. Não vai. A hora que ele aparecer, inclusive a hora que ele aparecer, concorda, Dor, que pode ser tarde demais? Pode ser tarde demais, é verdade. Essa é uma baita reflexão, né? Se o Panic Monster aparecer na saúde é porque você já tá em algum tratamento ali, não tem muito mais, quer dizer, não tem muito mais o que fazer, sempre tem algo para fazer, mas talvez não vai ter o mesmo efeito, né? E talvez nem consiga reverter alguma coisa. É interessante. Porque lembra daquele episódio que você trouxe, aquela reflexão do sapo na água e você começa a esquentar a água? Acho que é mais ou menos isso, né? É verdade, porque, bem por aí. Porque você acaba, a água vai aquecendo, na hora que você vê, já foi. Então, a procrastinação mais olhando o futuro de algumas situações, inclusive pessoais, como saúde, enfim, talvez um trabalho, talvez um sonho, um projeto, enfim, se a gente procrastina, muitas vezes essa situação não temos a figura do Panic Monster. Então, o que vale nesse momento, talvez, é um inventário, e aí é um inventário mais profundo, né, que a gente tem que fazer cada um dentro da sua vida, dentro do seu contexto, dar uma olhada para si mesmo e fazer esse inventário. Puxa vida, o que talvez eu estou procrastinando, mas olhando lá na frente, no longo prazo. E aí, listar aquilo que está sendo procrastinado, colocar no papel e fazer uma reflexão honesta, verdadeira. E um compromisso também, né, Edward? Por que não? Beleza, se eu já sei que essas são as áreas que eu estou eventualmente pisando na bola, vamos chamar assim, o que eu posso fazer para mudar? Então, esse também é um pouco do papel nosso aqui, né, de fazer essa provocação para que o ouvinte entenda, reflita e fale o seguinte, não, ok, eu acho que eu estou pisando na bola, então aqui eu vou fazer um plano, eu vou fazer alguns ajustes, eu vou mudar e está na hora. Né? Então, cada um, papel e caneta na mão, certo Edward? E faça a sua reflexão. E é interessante que você falou, então, da procrastinação de coisas que têm um prazo e que aparece o Panic Monster, o monstro do pânico, né? O monstro do pânico mesmo, né? Que ele chama. E aqueles que não têm o monstro do pânico, como a saúde, mas que vai te cobrar uma conta. Mas também tem aqueles que não é nenhum nem outro, que nunca vão te cobrar uma conta, né? Ela pode ser até assim bem subjetiva, sutil. Essa conta sutil, que é aquele sonho que você tinha. Vamos supor que você tinha um sonho de fazer uma viagem, de fazer alguma coisa, tal, né? E você
por ter, não feito a devida economia. Porque dinheiro é uma outra coisa, né? Que muitas pessoas têm dificuldade de guardar, né? De poupar, né? E assim, poupar, beleza, pode ter momentos que você não consegue, mas em algum momento você sempre pode conseguir poupar. Desde que você saiba, né? Eu não estou falando das pessoas em condição de pobreza extrema, né? Não estou falando disso. Estou falando de uma pessoa numa condição normal, né? E que ela está com suas necessidades básicas sendo atendidas e ela acaba gastando um pouco do que ela tem em coisas que talvez ela não precisaria, que poderia virar uma poupança e de repente virar aquela viagem, né? Então é impressionante como você faz, ou as possibilidades que a gente tem, economizando 50 por mês ou até menos, né? No longo prazo, isso faz uma diferença, né? Beleza, não estou falando de uma viagem para a Europa, talvez, mas às vezes aquela outra viagem aqui mesmo, pelo Brasil, alguma coisa assim que você queira fazer, ou algo. Então, assim, isso é outra coisa que as pessoas, às vezes, pecam, né? E o fato de você falar de papel e caneta na mão, isso é muito interessante, porque, por exemplo, o hábito que eu tenho, e eu sei que você também tem, né, Jefferson, de a gente fazer um journal, de diariamente a gente tá listando e refletindo por 5 minutos. Então, assim, a minha prática é 5 minutos, às vezes é aqui mesmo em casa, às vezes no trabalho eu chego, já listo as coisas, mesmo porque a minha lista às vezes tem coisas pessoais, tem coisas do próprio trabalho, tem várias coisas, porque a minha vida é uma só, né? Então o meu journal ele é completo nesse sentido. E eu listo. E ali fica claro, eu preciso fazer essas coisas aqui. E é interessante que nessas horas eu sinto quais são as tarefas que eu sei que eu procrastinaria. Porque eu percebo que ela não é tão prazerosa. Né? Eu ponho ali e falo, tá bom, eu listo. Aí tem as tarefas que vai para o dia seguinte, aí eu vi o que eu fiz. Aí eu fiz essa. Quais eu não fiz de um dia para o outro? Beleza. Provavelmente são as que eu devo ter mais atenção, porque eu estou começando a procrastinar. Então é legal de fazer o journal, porque você percebe o que você está arrastando. E aí te traz consciência do que você está fazendo. Esse exercício é extremamente importante. E essa eu acho que é a provocação que a gente tem que fazer. Internamente, às vezes a gente até sabe aonde já está aquela procrastinação. Então eu acho que fazer o inventário, vamos chamar do inventário do procrastinador, Edward. Então esse é o exercício do pessoal fazer. Porque às vezes a vida vai passando e aquilo que você falou, tem os sonhos. E às vezes, e aí? Como é que fica essa questão do sonho, uma eventual experiência, né, que a gente quer viver? E ele coloca, inclusive, lá no final do TED Talk dele, ele chama de Life Calendar, acho que é alguma coisa assim, né? O calendário da vida, e ele divide em semanas. E ele fala lá, é um tic-tac, 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 ou seja, nós estamos com vários quadrinhos preenchidos. Então, apesar de ser algo meio que simbólico, ele traz uma sensação de urgência para algumas coisas que talvez a gente está deixando para um segundo momento. Então, eu acho que fica aqui essa reflexão para você fazer realmente o inventário. O Edward deu um bom exemplo com o uso do journal dele, ele faz essa reflexão aí diária, às vezes não dá, mas enfim, com uma frequência extremamente alta. Bem alta. E isso é importante. Porém, a gente falou da mente do procrastinador. E a gente falou agora, num segundo momento, dessa questão um pouco mais de médio e longo prazo. Mas também a gente pode falar um pouquinho, certo, Edward, sobre como que a gente pode combater a procrastinação. Eu acho que isso é uma coisa que talvez Quais são a gente... os passos? Então, eu listei aqui alguns. O primeiro deles... Posso mandar? Manda bala. Então, o primeiro é o seguinte. Às vezes, em alguns momentos, a gente tem que olhar para trás para a gente poder avançar.
Então, quando a gente fala da procrastinação, talvez se a gente olhar para o passado e observar que a gente alcançou alguns resultados, a gente teve conquistas. E essa forma de olhar o passado, mas já projetando o futuro, ela permite que você entenda, né, e fortaleça dentro da gente mesmo como um ser humano, que eu já tive conquistas. Então, inclusive, esse é uma forma, né? Tem um pessoal que estudou isso, né? Tem uma mulher aqui, que eu acho que, se eu não estiver enganado, o nome dela é Eilert. Ela tem um estudo, inclusive, que eles fizeram esse estudo lá na Coreia do Sul, Edward. O que eles faziam? Eles pegaram as pessoas que ficavam na fila de um parque de diversão. E quando a pessoa olha para trás e vê que a fila tá grande e ela já tá lá, talvez ela não chegou nem na metade ainda, mas isso traz uma sensação de que ela tá avançando. Então, olha que engraçado, é um truque para você também vencer a sua mente. Então, é uma maneira de você se manter motivado, porque você olha e vê, olha, quanto que eu já andei na fila. Olha que interessante, né? Olha, eu já andei, já progredi. E essa é uma situação curiosa, porque eu já tive essa experiência algumas vezes nos parques da Disney e as filas são enormes, né? E é tipo assim, quando você tá no começo da fila, beleza, se andou alguns metros, você olha para as pessoas do lado e fala, vamos sair? Vamos desistir disso aqui? Ah, beleza, vamos embora, beleza. Agora, se você tá da metade pra frente, você fala a mesma coisa, você fala, olha que nada, não sai mais não. Olha lá o que a gente andou, cara. Para com isso. Exatamente, foi isso que o estudo pegou. Ele pega ali as pessoas que estão nos meios, né? E fala, caramba, porque ele tem a sensação de que ele avançou. E ele realmente avançou. Só que, cognitivamente, isso permite que você evite a procrastinação. Ou você desista daquela atividade, ou desista daquele projeto. Então, olhar o que você já alcançou, ou aquilo que você avançou, o progresso, né, mas olhando sempre para frente, certo? Senão, se você também ficar só olhando ali para trás, realmente pode dar ruim, né? Sim, é interessante, legal, porque realmente, isso aí, eu vou dizer assim, é o efeito do tipo, não, tá louco sair da fila, olha o que a gente já andou, meu, vamos esperar mais um pouco, vamos lá. Exato. É isso. É isso. E aí você se mantém firme na sua meta. Exato. Legal, gostei. É o efeito da fila do parque da Disney. Isso, é o efeito da fila do parque de diversão. Então não olhe para trás. Não precisa ser Disney, né? Não precisa ser. É um parque de diversão. Pode ser. Em todo lugar assim a gente tem. Então olhe para trás para você avançar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Beleza. E outra coisa que eu marquei aqui. Ele chama de... Esse aqui é um outro estudo que o cara falou o seguinte: mantenha os meios curtos. Ele fala o seguinte, que a gente tem um problema do meio. Então, o que acontece quando você está buscando um objetivo? Então, imagina lá o sujeito que tem que começar, né, Edward? A gente falou lá no início, né, do seu trabalho de conclusão de curso. Se você planejou ele... Não era trabalho de conclusão de curso. Supostamente. Aquele seu era prova, né? Uma prova ou outra. Mas vamos pegar então o exemplo do Tim. Ele tinha o trabalho dele para fazer, certo? Ele tinha uma dissertação lá. Então, o que ele fez? Eles chamam de mantenha os meios curtos. Quando você quebra em partes, mesmo que seja uma parte que você vai fazer, você tem que manter o meio curto. Por quê? Quando a gente está falando de um resultado, de uma meta, você começa extremamente motivado, mas em algum momento isso cai. E depois ela volta a subir ali próximo do final. Então, se você tem um meio que ele é mais curto, o que acontece? Você tem a motivação para ir do início ao fim e concluir aquela atividade, aquele projeto, enfim. Então, você fatia o dragão e aí depois ou seja, fatia a sua grande meta, o seu grande objetivo, mas depois você, quando for executar ele, mantenha os meios bem curtinhos, porque existe realmente uma queda. Olha que interessante. Isso é verdade. Então... E é o nosso, que a gente sempre fala, né, Jefferson? Fatiar o dragão. Fatiar o dragão. Pois é. Você fatia ele. Ou seja, você reduz ele em várias, né, uma grande meta, divide ela, mas o interessante é manter os meios curtos. Porque se ele ficar muito longo, a tendência da procrastinação é maior. É maior.
Então, esse daí é o segundo, certo? Eu falei? Certo, segundo. Beleza. Então, vamos lá. O outro que eu coloquei aqui, ele fala da motivação interna. Quando a gente for... Qualquer coisa que a gente vai fazer, também, dentro do processo de reflexão, é importante a gente manter a motivação que vem de dentro. Então, tem que ter um motivo que está lá dentro da gente e a gente tem que encontrar esse motivo. Então, né, sei lá, vamos pensar na saúde. Por que eu quero cuidar da saúde? De repente, a pessoa, sei lá, eu quero ver meus netos, ou eu quero, né, enfim, dependente do motivo, a gente tem que fazer essa reflexão e buscar algumas motivações, porque essa motivação que vem de dentro, ela impede que a gente procrastine. Então, a gente tem que pensar em coisas, inclusive, mais prazerosas, né? Então, como que a gente incorpora tudo isso dentro da nossa vida, dentro da nossa rotina, para a gente manter a motivação? Então, ela tem que emergir. Então, vem de dentro, vem ali do fundo do coração. Porque às vezes a gente fala, pô, eu quero ganhar mais dinheiro. Será que a pessoa quer ganhar mais dinheiro? Talvez ela nem precise do dinheiro. Talvez o objetivo seja outro. Mas se a gente não cavar e não ir um pouco mais profundo nessa questão e entender as motivações, talvez a gente vai desistir. E quando faz esse exercício, é muito mais fácil você se manter firme na meta e conseguir alcançar o resultado sem procrastinação. Que nem Porque motivação é motivo para ação, poderíamos falar, né? E encontrar o motivo nosso interno, e é interessante, tem que ser um motivo mais emocional, não tão racional. Porque a gente se acha seres racionais, né? O ser humano é um ser racional. Mas a gente é principalmente emocional. As emoções é que dirigem muito a gente. E, por exemplo, vamos usar o exemplo da saúde. Ah, beleza. Por que eu quero ter saúde? Para eu poder estar com meus netos correndo, pulando, né? Você viu que eu te mandei um vídeo da vovozinha lá, que tem 74 anos e corre todo dia 5 quilômetros, né? Tá vendo? Eu achei impressionante. Falei, nossa, olha que coisa louca. E é sempre a mesma coisa. Ela põe lá, né? Eu esqueci o nome dela. Lá no Instagram apareceu ontem para mim. Eu falei, cara, olha só que coisa, né? E eu vi algumas cenas dela pulando com a neta, tal, né? Aí você pergunta assim, quantas pessoas acima de 70 ou mais, ou menos, tem pessoas acima de 50 que não conseguem correr, sabe assim? Ou que não têm a mesma capacidade de brincar com as crianças, a mesma coisa. Por que isso ocorre? Tem vários motivos, mas na maioria dos casos, talvez por algum descuido. Ah, beleza. Então você tem que pensar, pô, mas como que eu quero estar daqui? E aí fazer o plano, né? Porque não adianta só pensar nisso. Porque às vezes a gente pensa, a gente fala, beleza, pensei, ótimo, pensei. Aí dali a 5 minutos alguém vem e te oferece um pedaço de bolo, né? Quer mais um pedaço? Você já tinha comido um, né? Então, quer mais um? Aí você come mais um. Aí come mais um, come mais um, come mais um. Dali a pouco você está desenvolvendo, sei lá, uma diabetes, alguma coisa assim. Então, o problema é isso, né? Porque aí vem aquele de curto prazo, né? Aquele macaquinho do curto prazo, bem do curto prazo. Mas se você internalizou bem esse seu objetivo futuro e trouxe ele para um sentimento presente, e aí você não apenas pensou, mas foi lá e escreveu isso que você quer, e você não só escreveu o que você quer e como você se sente a esse futuro, mas você destrinchou qual vai ser sua ação, como fez a vovozinha lá que eu falei do Instagram. Vou correr todo dia 5 quilômetros. E vou registrar que eu estou correndo 5 quilômetros. Ela está no 1.300 dias lá, ininterruptos de corrida, todo dia. Ininterrupta, ela não falha um dia. E aí? Aí sim você colocou em ação algo agora que influencia o seu futuro, baseado numa motivação contundente. Pois é. Isso é um belo exemplo. Porque é uma motivação. Essa questão da motivação é interessante mesmo. A gente tem que exercitar ela e depois também colocar em ação, concorda? Senão também não fica... Então, assim, esses foram assim, os 3 pontos que eu levantei aqui.
E tem um cara, Edward, chamado... também é Tim. Olha só. Hoje nós estamos cheios de Tim aqui, certo? Tim. Só que esse é Tim. Psyll. Olha o nome do cara, vai ver. Acho que é Psyll. Enfim, o cara tem um livro que chama Solving the Procrastination Puzzle. E ele coloca uma abordagem bem interessante. Ele é um cientista, se eu não me engano, esse cara é canadense. Acho que ele não é americano. Mas ele coloca assim, de uma maneira bem rápida e prática, ele coloca assim, é uma abordagem bem prática que ele sugere, é o seguinte, eu vou falar 5, como que a gente pode combater. Então, além das 3, vai um bônus aqui de 5. E a primeira que ele coloca, o Psyll, é o seguinte, a procrastinação, ela é emocional. Ela não se trata apenas de você gerenciar o tempo, por exemplo. O argumento dele é que às vezes a gente acha que é falta de planejamento. E sim, muitas vezes é. Mas a procrastinação, ela é também emocional. E a gente tem que ter o quê? Uma estratégia de como eu enfrento essa questão emocional. Porque às vezes a gente procrastina para evitar, talvez, algum desconforto, sair de uma zona, né, de conforto, uma emoção negativa que a gente pode estar sentindo, tédio, frustração, insegurança. Então ele fala que ela está essencialmente ligada à emoção e não necessariamente ao planejamento. Olha que interessante. É o principal ali, ele coloca como primeiro item para você, né, evitar a procrastinação, é você entender isso, que ela tem esse aspecto comportamental, da emoção. Então, a gente tem que ter esse cuidado e entender o seguinte, o que eu estou evitando? Né? Qual talvez é aquela emoção, ou talvez por que tem aquela insegurança? Então é uma questão mais profunda. Inclusive volta lá, né, que a gente falou de fazer um inventário. O ponto dele é, ok, a gente sabendo disso, a gente tem que voltar lá e falar o seguinte, e aí? O que eu vou fazer? Por que eu estou evitando isso? Pois é verdade. Eu achei interessante essa abordagem. É interessante, você identifica a emoção que te impede de fazer e eu acho que é legal você substituir por uma outra emoção que vai te motivar. Entende? Então é aquela coisa assim, né? Qual é a emoção que te impede? E de repente pôr uma emoção que talvez vai ser de mais longo prazo, né? Para você sobrepujar essa emoção negativa. Exatamente. Então é um exercício. E não é um exercício simples. Assim, eu não vou dizer, ele é simples, não é fácil. Por isso que ele precisa ter um exercício diário. É que nem um músculo. Nenhum músculo vai crescer se você não fizer exercícios com frequência. Né? Não cresce o músculo. Não cresce. Não tem jeito. E a mesma coisa, o músculo da nossa vontade, das nossas motivações, ele tem que ser cultivado diariamente. Pouquinho por dia. Não vai ter uma mudança disruptiva. Em casos muito raros que tenha mudança disruptiva. Né? Inclusive, Edward, ele comenta isso, e o segundo ponto que ele traz é uma abordagem bem... vai quase nessa linha, mas ele fala o seguinte, ação agora, mesmo sem a vontade. Porque ele entende que a solução, como você falou, ela é simples. Então, comece mesmo que não tenha motivação. Então, ele até usa uma frase que é bem interessante. Ação precede motivação. Ação precede motivação. Ação precede motivação. Então, é ação. Tem que agir. É simples. Então, a gente não vai esperar, puxa vida, será que a vovozinha espera lá que você comentou do Instagram ontem? Nada. Será que a tiazinha espera? Nossa, tá chegando aqui uma vontade de eu sair correndo, olha a chuva, olha o tempo e tal. Exatamente. Não. Ação precede motivação. Então, ó. Verdade. Essa é a dica. É verdade. Isso aí é muito, muito poderoso, porque às vezes você até... Quantas vezes, cara, que eu não tava afim de ir lá na academia hoje. Não tô afim de fazer exercício. É aqui do lado, né? No meu quintal mesmo que eu vou fazer o exercício, mas não tô afim de fazer. O que eu faço? Aí eu começo, mesmo sem vontade. Quantas vezes, Jefferson? Várias. Aí depois, quando você começa, você até que se sente bem. Entendeu? A gente vai fazendo mais isso, fica mais fácil vencer aquela dificuldade inicial.
Exatamente. Então, ação precede motivação, é o item 2. O item 3 que ele sugere, e a gente até falou um pouquinho, é dividir as tarefas, né, as atividades, em partes menores, né? Então, é simples quebrar, fazer realmente um planejamento e quebrar de uma maneira que você consiga gerenciar ela. Então, às vezes se a gente olhar às vezes para uma meta muito grande, ela é intimidadora, né? Nos faz assim, uau, eu vou ficando pequenininho, porque o negócio parece... Só que quando você realmente divide, você começa a falar, opa, isso aqui eu consigo fazer, é o primeiro passo. Então, você comentou, né? Às vezes, sei lá, vou fazer uma atividade. Beleza, vai lá, começa lá 5 minutos todo dia, 10, daqui a pouco você... o simples fato de você estar começando. Então, se você dividir ela e começar, que aí volta no anterior, né? Que a ação procede à motivação, eu acho que daria bom. Então, essa dica dele de dividir a tarefa, que é a terceira, e aí eu fiquei até pensando, né? Quando a gente está procrastinando, eu não sei, Edward, você tem dificuldade em iniciar ou em continuar? Eu acho que é mais iniciar mesmo. Iniciar. No meu caso, mais iniciar. Eu percebo que iniciar é mais difícil. É mais difícil. Às vezes também dá a de continuar, também. Exato. Mas depois que eu comecei, geralmente aí vai. É que nem fazer exercício, porque aí eu sou um pouco competitivo comigo mesmo. Certo. Então, quando eu começo, por exemplo, quando eu faço exercício de calistenia aqui em casa, né? Vou começar, fica aquela coisa, faço café, olho o Instagram, vejo X, mensagem no WhatsApp, aí você fala, tem que começar, não, já tinha que ter começado, não tem que começar, já tinha que ter começado. Aí, quando eu começo, mesmo porque eu sigo um aplicativo, daí eu quero cumprir o que tá lá. Entendeu? Eu fico aquela coisa assim, não, tem que fazer tudo. Tem que fazer ele inteiro. Entendi. Aí eu não... Mas eu tenho também uma base, que é o aplicativo. Que eu uso um software para fazer calistenia no aplicativo, que tem os exercícios lá que eu faço na série. Dá uns 30, 40 minutos no máximo. Então, para mim é isso, né? Mas às vezes, tudo bem, né? Por exemplo, quando eu voltei a correr devagarinho, agora voltei a correr, porque eu tive um problema na coluna. E... você vê, eu sempre, na corrida, é mais começar. Depois que eu comecei, aí eu fico competitivo comigo mesmo de novo. Porque eu olho assim, esse pace tá lento, dá para fazer mais rápido. Às vezes eu começo assim, não, vou começar bem devagarinho. Daí eu começo devagarinho, principalmente se eu tô no parque. Aí vem um velhinho e passa por mim. Daí eu falo, não, que isso? Só por você não, né? É isso aí, o Edward. Vê o velhinho atrás dele, é o monstrinho, é o Panic Monster dele, é o... Ai, cara. Então, assim, tem alguns exemplos, mas eu digo assim, né? Eu falo, nossa, mas eu tô meio lento, não, deixa eu acelerar. E aí eu começo, durante a execução, fica mais fácil. Legal. Muito bom. Esse foi o terceiro? Foi o terceiro, dividir as tarefas... Do outro time, né? Porque do segundo time, isso, do segundo time. Beleza. Psyll. Eu acho que é canadense. O livro dele não tem em português, inclusive. Eu dei uma espiadinha, não tem. Mas o item 4 é interessante também. A gente falou um pouquinho que é entender qual é o impacto da procrastinação. Então, se eu estou procrastinando alguma coisa, ele comenta que a gente vai entrar num círculo vicioso e ruim, porque ele não vai afetar só aquele momento, ele afeta a gente como um todo, num olhar mais holístico. Você talvez possa ficar mais estressado, talvez insatisfeito, né? Pessoalmente falando, do ponto de vista mais pessoal. E quando a gente reconhece isso, então, olha como que o aspecto lá de fazer o journal, né, de fazer o inventário é interessante. Porque quando você reconhece e entende, isso ajuda a gente a ter mais senso de urgência. E aí a gente vai ter que lidar com aquela situação. E ter coragem também. Então a gente fala até, né, no webinário lá de quinta-feira, a gente falou os 3 Cs, né? Um deles é a coragem, para a gente poder lidar com aquela situação. Porque lembra que ele falou do item 1, que é evitar alguma emoção? Então será que a gente está... O que a gente está evitando? Então ele coloca que a gente tem que ter o entendimento do impacto de procrastinar aquela atividade. Você falou clareza. Da saúde. Tem que ter essa clareza. E quando a gente tem, isso provoca na gente um senso de urgência
para a gente enfrentar o problema. Eu achei interessante isso. Eu falei, puxa, como que começa a fazer sentido, né? Com certeza. Pô, legal. Então esse foi o item 4. E a derradeira, o último, mas não menos importante, é a construção de hábitos. Ele coloca que quando a gente tem o hábito, lembra que a gente falou ação precede motivação. Então ele fala que na construção do hábito, a gente vai estar agindo de uma maneira mais consistente. E aí, talvez você não precise ficar tomando decisão toda hora. Igual você, sei lá, você já faz a atividade, ela já faz parte da sua rotina, já é um hábito a atividade física. Então, você não vai procrastinar. Eventualmente, ok, sei lá, 7 dias, você procrastinou não é isso que vai fazer a diferença, mas ele coloca que a construção e a solidificação de hábitos dessas ações melhoram aí o nosso resultado e a gente não procrastina. É verdade. Essa parte até do exercício físico é curioso, né? Eu desenvolvi muito cedo. Eu tive períodos que eu me exercitei mais e outros períodos que eu praticamente parei de me exercitar. É verdade, tive, né? Agora, mas isso sempre me retornou, né? Então, com 16 anos, eu lembro que eu comecei, 15 anos, comecei a correr. Na época ninguém corria, né? Não era muito comum esse negócio de corrida. Vi um moleque de 16 anos correndo, mas o cara é maluco, tá correndo aqui no meio do bairro. O que ele tá fazendo? Mas isso desenvolveu realmente, né? Assim, para mim, a importância intrínseca, eu diria, de se exercitar. E a gente consegue fazer isso em todas as áreas, né? Por exemplo, o journal. O journal, eu tenho a história lá da minha avó, que realmente uma época falou, pô, seria legal escrever as coisas, né? E isso vem ao longo da vida, eu sempre procurei registrar. Mas ultimamente, que agora a gente aplica o nosso método de journal e tudo mais, né? De maneira mais... Eu faço isso realmente diariamente. Pode ser que um dia eu falhe, eu não faço aquele dia, tal, beleza. Mas, cara, não passa de um dia. E todo dia eu tô abrindo o journal para dar uma olhada, para ver, para selecionar o que vai ser hoje. E é rapidinho, né? Porque eu entro, abro ele, beleza, é isso, pronto, fechou. Às vezes eu demoro mais um pouco, porque eu faço alguma reflexão do dia, falo sobre um sentimento, alguma coisa que eu tô sentindo, falo das pisadas na bola, pô, aquele dia lá comi 2 pedaços de bolo, não deveria, né? O Jefferson me revelou que comeu bolo também, né? Antes dos bastidores. Pedacinho de bolo, André, de milho. Pois é. Então. Fazia tempo que eu tava olhando para ele, com o maior tempão olhando para ele. Eu procrastinei para comer ele, mas procrastinei demais. Mas essa acho que foi uma procrastinação saudável. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, né? Então eu acho que... Pô, legal. Acho que é isso aí também. Ó. A gente falou bastante sobre a procrastinação, sobre o racional, o monstrinho do pânico. O monstro do pânico. Tem que tomar cuidado com o cara, o macaquinho o instantâneo que vem aí gratificar da indulgência. Cuidado, cuidado com o Dark Playground, ou seja, lá o parque de diversão, cada um tem o seu, tomem cuidado, porque às vezes o monstrinho do pânico não aparece, mas às vezes ele aparece. Eu acho que mídias sociais em excesso é um baita de um Dark Playground, meu Deus. Não, de uma maneira geral, hoje a gente tem muito mais distrações, né? Possibilidades do parquinho. E aquele negócio, a gente falou, é mais reflexivo e cada um olhar, fazer o seu inventário, digamos assim, o inventário do procrastinador. E também essa abordagem aqui do Tim Psil, né? Ação precede motivação. Então, agir, precede motivação. Olhar o lado emocional, cuidado com as tarefas, enfim. E é isso aí. A gente quer também depois... Você que ouviu, acompanhou o nosso episódio, depois acompanha a gente lá nas redes sociais, comenta lá o que você achou do episódio, qual que é o macaquinho aí que está mais presente na sua vida. Exato. Enfim, faça o seu inventário, manda aí pra gente, compartilha com a gente. Pode pôr aqui no comentário também, se você está no YouTube, põe nos comentários e nos segue lá. A gente tem o site vidanostrilhos.com.br e lá você pode baixar pode se inscrever, depois você pode baixar um guia, né? Nosso guia.
o guia para você atingir metas, né? Então, para você acessar é vidanostrilhos.com.br/guia. Bem tranquilo. Show é isso aí, Jefferson. Valeu, ficamos por aqui. E semana que vem a gente está de volta. Episódio. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu.